Já imaginou dar a volta ao mundo, numa época em que os mapas eram cheios de monstros marinhos e lugares desconhecidos? Hoje vamos contar a história de Fernão de Magalhães, o homem que liderou a primeira viagem de circumnavigaca da história. Uma jornada épica, que mudou para sempre a nossa compreensão do planeta. Mas aqui vai um segredo. Ele não sobreviveu para ver o fim da própria aventura. Então, como essa expedição se tornou um dos maiores feitos da humanidade? Fique aqui para descobrir. Tudo começa por volta de 1480, no norte de Portugal. Fernão de Magalhães nasceu numa era de descobertas. Um tempo em que os oceanos eram o grande mistério a ser desvendado. Desde pequeno, ele ouvia histórias sobre navegadores corajosos, novas terras e riquezas que vinham de longe. Essas narrativas despertaram nele uma vontade imensa de explorar o desconhecido. Ainda jovem, Magalhães foi para a corte portuguesa, onde trabalhou como pajem. Esse ambiente foi sua grande escola. Ele estudou cartografia, aprendeu a ler mapas, a se guiar pelas estrelas e a entender os ventos. Eram conhecimentos essenciais para quem sonhava em se lançar aos mares. A teoria logo deu lugar à prática. Quando se tornou adulto, Magalhães começou a participar de expedições portuguesas. Entre 1505 e 1512, ele navegou pelo Oceano Índico, esteve na Índia e na costa da África. Nessas viagens, ele não era apenas um passageiro. Ele viveu batalhas, enfrentou tempestades, passou fome e viu de perto os perigos do mar. Essa experiência o transformou num navegador e soldado experiente, pronto para desafios ainda maiores. Ele aprendeu a liderar, a lidar com tripulações difíceis e a sobreviver em condições extremas. No entanto, apesar de todo o seu esforço e lealdade, Magalhães sentia que não era valorizado pela coroa portuguesa. Ele se desentendeu com o rei e percebeu que seu talento não estava sendo reconhecido em sua própria terra. Foi nesse período de frustração que uma ideia ousada começou a tomar forma em sua mente. O grande objetivo da época era chegar às Ilhas Molucas, as famosas Ilhas das Especiarias, uma fonte de riqueza imensa. Portugal já controlava a rota pelo leste, contornando a África. Mas Magalhães pensou diferente. Ele acreditava que era possível chegar ao mesmo lugar, navegando para o oeste, atravessando o Oceano Atlântico e encontrando uma passagem secreta pela América do Sul. Era um plano arriscado, mas que poderia dar à Espanha uma vantagem enorme sobre Portugal. Ele apresentou seu projeto ao rei de Portugal, que o rejeitou. Desiludido, Magalhães tomou uma decisão drástica. Deixou seu país e foi para a Espanha. Na Espanha, ele apresentou seu plano ao jovem rei Carlos, o rei espanhol. Viu na ideia uma oportunidade de ouro para competir com Portugal e expandir seu império. O projeto foi aprovado. E assim, começou a se organizar uma das maiores expedições marítimas de todos os tempos. Em 1519, tudo estava pronto. 5 navios chamados Trinidad San Antonio, Concepción, Victoria e Santiago foram equipados para a longa jornada. Cerca de 270 homens de várias nacionalidades embarcaram. Espanhóis, portugueses, italianos, franceses, todos em busca de glória, riqueza ou simplesmente uma nova vida. A frota partiu de Sevilha, rumo ao desconhecido. A viagem pelo Atlântico até a América do Sul foi tudo menos tranquila. Eles enfrentaram tempestades violentas, um frio congelante, e a comida começou a faltar. Para piorar, a tensão a bordo era enorme. Muitos marinheiros espanhóis não confiavam em Magalhães, um português liderando uma expedição espanhola. Motins explodiram, e ele teve que usar toda a sua autoridade para manter o controle e a missão viva. Mesmo com todas as dificuldades, ele não desistiu de seu objetivo principal: encontrar a passagem para o outro oceano. Por meses, a frota explorou a costa sul do continente americano. Cada baía, cada rio, era uma nova esperança. Finalmente, a perseverança deu resultado. Eles encontraram uma passagem estreita e sinuosa, cercada por montanhas e águas turbulentas. O lugar era perigoso, com correntes fortes e um clima imprevisível. Levaram semanas para atravessar aquele labirinto de água, que hoje conhecemos como o Estreito de Magalhães. Ao emergirem do outro lado, encontraram um oceano vasto
e incrivelmente calmo. Magalhães, aliviado, batizou aquele mar de Pacífico. Ele achava que a Ásia estava logo ali, mas estava terrivelmente enganado. A travessia do Pacífico seria a parte mais brutal da viagem. Eles navegaram por quase 100 dias, sem avistar terra firme. A comida acabou. A tripulação teve que comer couro, serragem e ratos para sobreviver. A água potável apodreceu. Uma doença terrível, o escorbuto, causada pela falta de vitamina C, começou a se espalhar, matando dezenas de marinheiros. Foi um período de sofrimento indescritível, um teste de resistência humana no meio do maior oceano do mundo. Em março de 1521, os sobreviventes, exaustos e doentes, finalmente chegaram a um arquipélago que mais tarde seria chamado de Filipinas. O contato com os povos locais trouxe um alívio temporário. Nas Filipinas, Magalhães tentou fazer alianças com os chefes locais, buscando converter-los ao cristianismo e firmar acordos comerciais para a coroa espanhola. No entanto, essa estratégia acabou sendo fatal. Ao se envolver numa disputa entre tribos rivais, ele decidiu participar de uma batalha na ilha de Mactão. Em 27 de abril de 1521, Fernão de Magalhães foi cercado e morto em combate. O grande líder da expedição não conseguiu completar sua jornada. Sua morte foi um golpe devastador para a tripulação. Muitos pensaram que era o fim. Mas a história não termina aqui. Mesmo sem seu comandante, uma parte dos homens decidiu continuar. Sob a liderança de Juan Sebastián Elcano, o navio Victoria, o único que restou em condições de navegar, seguiu Biarritz. Eles chegaram às Ilhas Molucas, carregaram um navio com as tão sonhadas especiarias e iniciaram a perigosa viagem de volta. Para evitar os portugueses, eles atravessaram o Oceano Índico e contornaram a África, enfrentando mais fome, doenças e tempestades. Em setembro de 1522, quase 3 anos depois da partida, o navio Victoria finalmente retornou à Espanha. Dos cerca de 270 homens que partiram, apenas 18 sobreviventes estavam a bordo. Eles estavam magros, doentes, mas eram heróis. Eles haviam completado a primeira volta ao mundo. Essa expedição incrível provou, na prática, que a Terra era redonda e muito maior do que se pensava. Ela conectou oceanos, continentes e culturas de uma forma inédita. Embora Fernão de Magalhães não tenha sobrevivido para receber os louros da vitória, sua visão, coragem e determinação foram o motor por trás desse feito extraordinário. Ele não deu a volta ao mundo, mas o mundo deu uma volta por causa dele. Sua história é um símbolo da curiosidade humana e da nossa capacidade de ir além dos limites do conhecido, transformando para sempre o mapa do nosso planeta. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer a jornada épica de Magalhães, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Até a próxima!